Como ler os padrões de velas no mercado Forex? Você já se pegou olhando para um gráfico de Forex, cheio de velas que sobem e descem, e se perguntou o que tudo isso realmente significa? Essas linhas, preenchidas ou vazias, com sombras longas ou curtas, podem parecer confusas à primeira vista. Mas, se você olhar de perto, elas têm muito a contar sobre o comportamento do mercado. As velas são como pequenas histórias diárias que te mostram o humor dos traders, suas emoções e decisões. O que são velas japonesas? Antes de mergulharmos nos padrões, é essencial entender o que cada vela representa. No mercado Forex, as velas japonesas são uma representação visual do preço de um par de moedas ao longo de um período específico. Cada vela te diz 4 coisas importantes: o preço de abertura, o preço de fechamento, o preço mais alto e o mais baixo durante o período. O corpo da vela mostra a diferença entre o preço de abertura e o fechamento. Se a vela for verde, significa que o preço fechou mais alto do que abriu, sugerindo uma tendência de alta. Se for vermelha, o contrário, o preço caiu. As sombras indicam o quão longe o preço foi além desses pontos. Padrões de reversão. Agora que você já entende o básico, vamos olhar para os padrões. Os padrões de velas podem te mostrar se o mercado está prestes a mudar de direção, ajudando você a identificar quando uma tendência está prestes a reverter. Padrão Doji. O Doji é um dos padrões mais poderosos. Ele ocorre quando o preço de abertura e o de fechamento são praticamente iguais, formando uma vela com um corpo muito pequeno. Isso mostra indecisão no mercado, e, quando aparece após uma tendência de alta ou baixa significativa, pode sinalizar uma reversão. Em um mercado de alta, o doji pode te alertar que os compradores estão perdendo força, e os vendedores podem estar prontos para assumir o controle. Padrão martelo. Outro padrão interessante é o martelo. Imagine uma vela com um corpo pequeno e uma sombra longa para baixo. Isso indica que, durante o período, os vendedores empurraram o preço para baixo, mas os compradores reagiram fortemente, levando o preço para cima novamente. Esse padrão costuma aparecer no final de uma tendência de baixa, sugerindo que os vendedores estão perdendo força e os compradores estão voltando a dominar. Padrões de continuação. Nem todos os padrões indicam uma reversão. Alguns te mostram que a tendência atual vai continuar. O padrão dos 3 soldados brancos é um ótimo exemplo. Aqui, 3 velas verdes consecutivas, com corpos grandes e sombras pequenas, indicam uma forte continuação da tendência de alta. Isso mostra confiança no mercado. Quanto mais forte o padrão, mais convincente a mensagem. Por outro lado, os 3 corvos negros são o oposto. Eles aparecem após uma tendência de alta e indicam que os vendedores estão retomando o controle. 3 velas vermelhas com corpos longos e sombras pequenas sinalizam que o mercado pode estar entrando em uma nova fase de baixa. Como utilizar padrões em suas estratégias? Agora que você conhece alguns dos padrões mais importantes, o próximo passo é saber como usá-los nas suas negociações. Lembre-se de que um padrão por si só não é suficiente. Combine a análise de velas com outras ferramentas, como linhas de suporte e resistência, ou indicadores como o RSI e as médias móveis. Quando você vê um padrão de reversão, por exemplo, perto de uma linha de suporte importante, isso pode te dar mais confiança para abrir uma posição. Se você combinar o padrão com uma divergência no RSI, isso te dará ainda mais segurança de que a reversão está prestes a acontecer. O poder da observação e paciência. Ler os padrões de velas requer prática e paciência. Cada vela é um reflexo das emoções do mercado, de medo, ganância, esperança, incerteza. Às vezes, o mercado está confuso, outras vezes está decidido. Mas, se você aprender a ler essas velas com atenção, poderá ter uma visão mais clara de quando entrar e sair de suas operações. Como em qualquer jornada, é preciso tempo para entender profundamente o que os gráficos estão te dizendo. Mas, com o tempo, as velas deixarão de ser apenas formas no gráfico e passarão a ser suas aliadas mais poderosas. Conclusão. Agora, com o conhecimento dos padrões de velas, você tem uma ferramenta poderosa nas mãos. Use-a com sabedoria, sempre analisando o contexto do mercado. E, lembre-se, no Forex,
paciência e disciplina são tão valiosas quanto qualquer padrão.